Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 14 de outubro. Zacarias, capítulo 9. O castigo de diversos povos. Peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, que é o seu repouso. Porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate, nela terá termo, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. E Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará com o resto para o nosso Deus, e será como príncipe em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E me acamparei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe e para que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, e suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como a espada de um valente. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará, e comerão, depois que os tiverem sujeitado, as pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como taças, como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens, e o mosto as donzelas. Zacarias capítulo 10. Promessas feitas a Israel. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Porque os terafins têm falado vaidade,
e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam. Por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam. Por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Dele a pedra da esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores. E serão como valentes que pelo lado das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se os não tivera rejeitado. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, eu os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos. E viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Capítulo 11. O castigo dos impenitentes. Capítulo 11 do profeta Zacarias. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus, : apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem, : louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma
teve fastio de mim. E eu disse, não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. E o que for destruído, seja. E os que restarem, comam cada uma a carne da sua companheira. E tomei a minha vara suavidade e a quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isso era palavra do Senhor. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse, toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Amém. Você ouviu a leitura do dia 14 de outubro. Você ouviu a leitura dos capítulos 9, 10 e 11 do livro do profeta Zacarias. Se você está acompanhando desde o início, no dia que eu li, no dia 12, que eu li os capítulos 1, 2, 3 e 4, eu li um resumo da biografia do profeta Zacarias, como Deus o usou, para quem, as visões que ele teve, mas eu não posso ficar fazendo este resumo em todas as leituras, em todos os dias que eu estou lendo o livro do profeta Zacarias. Se você está ouvindo desde o início, você ouviu o resumo que eu fiz. Se não, você volta lá no dia 12 de outubro, onde eu fiz a leitura dos capítulos 1, 2, 3 e 4, e você vai entender um pouquinho melhor estas profecias do profeta Zacarias. Eu quero agradecer você que está ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Quero te dar os parabéns, porque eu sei que tem pessoas, pode ser pequeno o número de pessoas que estão ouvindo a leitura da Bíblia, mas eu sempre digo que este trabalho que eu faço é para longo prazo. Eu não estou contabilizando quantas pessoas estão ouvindo ou imaginando quantas irão ouvir. O que eu tenho certeza é que Deus está abençoando este trabalho. E muitas vidas estão sendo abençoadas, porque estão ouvindo esta leitura na sequência da ordem dos livros da Bíblia. Também tenho repetido, se você deseja, já conhece mais a palavra de Deus, tem mais intimidade, conhece a história bíblica de Gênesis a Apocalipse, você sabe que a Bíblia não é escrita na ordem cronológica. Então, em meu site neusabaldini.com, você tem a leitura da Bíblia na ordem cronológica. Além de ter a leitura, tem também a tabela. Deus te abençoe. Espero você na próxima gravação, se assim você desejar. Eu também sempre justifico
que por eu não tenho um estúdio para gravar, não tenho um lugar especial, é aqui dentro da minha casa, mas a minha casa é um lugar especial, mas não é um estúdio. Então, às vezes, sai barulho aqui na gravação de motor de carro lá fora, motor de moto, de fogos e até de tiro. Agora, por exemplo, eu acho que eu estou ouvindo tiro. Eu moro aqui no Flamengo, no Rio de Janeiro, mas os tiros a gente não sabe de onde vem nem para onde vão, mas a gente escuta. Então, às vezes, o barulho sai até aqui na gravação. Eu moro no 7º andar. Então, às vezes, eu até saio da direção que eu estou, porque eu não sei de onde vem o tiro. Eu estou falando assim, estou rindo, mas eu não estou rindo porque talvez você esteja pensando, mas o que tem a ver a leitura da Bíblia com a irmã Neuza, ou a dona Neuza, ou a senhora Neuza, como você achar melhor? Por mim, pode me chamar de Neuza, tá tudo bem. Tá falando isso, porque eu sei que o barulho vem na gravação. Então, eu não posso fazer nada. Eu não tenho... Quando um dia eu tiver o meu estúdio, e em nome de Jesus, Deus há de me dar, ainda que seja simples e humilde, não tem problema, desde que eu tenha a liberdade de gravar sem que haja interferência de outros barulhos. Se Deus quiser que eu tenha, eu terei. Se Ele não quiser, eu não terei. E continuo gravando do mesmo jeito. Então, fique na santa paz do Senhor. Desejo que você que está ouvindo seja uma pessoa vitoriosa, seja uma pessoa vencedora, seja uma pessoa de fé, uma pessoa que esteja vivenciando dias difíceis, mas não perdendo a confiança em Deus. Que você possa estar passando por este tempo que nós estamos passando, porque eu estou sempre lembrando que nós estamos no tempo da pandemia. Hoje são 13 de novembro de 2020. Eu creio que começou em março, porque eu comecei a me resguardar dentro da minha casa a partir do dia 15 de março. Então, os dias têm sido difíceis, mas Deus está conosco, Deus está contigo. Continue crendo e confiando que a sua vida está nas mãos de Deus. A vida dos seus familiares está nas mãos de Deus. Creia nisso, não desanime. Tenha fé. Amém? Um grande abraço. Obrigada por ouvir Neuza Baldini. Até a próxima, se Deus quiser.